Veja os destaques do programa de hoje. Reajuste de tarifa do transporte público é tema de discurso de todos os vereadores. Lucimara Passos afirma que encontrou erros de soma em planilha da SMTT. Renilson Félix diz que Lucimara usa discurso eleitoreiro e demagógico. Manuel Marcos também rebate acusações de Lucimara. Todas as vezes que o processo legal não for respeitado, eu votarei contra, afirma Dr. Emerson. Presidente reafirma que processo de eleição de aumento de tarifa realizado pela Câmara foi legal. O Câmara em Ação está no ar. A Prefeitura de Aracaju enviou para a Câmara, na última terça-feira, o projeto de lei de reajuste da tarifa do transporte público. O PL não foi votado na quinta-feira como esperado, mas foi tema de debates acalorados durante a sessão. A vereadora Lucimara Passos apontou erros de soma na planilha elaborada pela SMTT. A parlamentar acusou ainda a presença de itens que não são mais usados nos ônibus, como é o caso das câmaras de ar. O que é que compõe o custo variável dessa planilha? A soma do custo de óleo com a soma do custo de rodagem. Ou seja, 0,88, arredondando, mais 0,27, como diz a planilha. 0,88 mais 0,27 dá 1,15. A planilha coloca o total do custo variável como 1,23. Ou seja, nós estamos trabalhando na planilha com o custo variável incorreto. Eu até imagino o que pode ter acontecido. Como a SMTT teve a intenção de tirar aqui, a partir de debates ocorridos aqui, inclusive, da planilha, o custo de câmara de ar, eu acredito que na hora da fórmula, ela esqueceu de tirar a câmara de ar. Ela não aparece na planilha, tá com um tracinho, mas eu acredito que aquele total ainda esteja aí. Então, tem um erro de soma. Isso, no final, dá um impacto no preço final da tarifa. Não vai dar tempo de eu demonstrar, mas eu fiz esse cálculo também, de 5 centavos. Ou seja, a planilha da SMTT, corrigindo esse erro, ela chegaria numa tarifa de 2,38 e não 2,43. Então, eu acredito que essa planilha precisa de revisão. Eu acredito que nós hoje não podemos votar o reajuste da tarifa. O líder dos democratas na Câmara, Renilson Félix, acusou Lucimara de fazer discurso eleitoreiro e demagógico. O parlamentar lembrou que na gestão de Edivaldo, a própria Lucimara elaborou, junto com o irmão, planilhas onde também constavam as câmaras de ar que ela agora contesta. No reajuste passado e o ano passado, o último reajuste que teve, que a vereadora fazia parte do conselho, e que a Câmara de Ar, todos nós sabemos que não faz parte mais da planilha, e foi tirada desse governo agora também, ela consta aqui no item os valores de Câmara de Ar no último reajuste, no valor unitário de R$ 79,90. Significa dizer que em 600 ônibus, o valor aí, ele passa para mais de 3%, alterando o valor, Lucimara Passos, que deveria ser de R$ 2,10 para R$ 2,25, conforme o prefeitura aumenta Vossa Excelência. E pior, o governo, deste governo que teve a responsabilidade, ele manda para esta casa aprovar o reajuste. E sabe quem aprovou o reajuste no ano passado? Apenas a vereadora Lucimara Passos e o irmão, que hoje é secretário. Está aqui. Que critério vem aqui a questionar a questão de Câmara de Ar, senhor presidente? Se a Câmara de Ar, na gestão deles, foi incluída para o reajuste subir, e que não teve a discussão nesta casa, hoje vem com discurso eleitoreiro, demagógico nesta casa, e que o projeto daqui, que disse também que o SMTT tem que ir posteriormente, foi do líder do PSB, o líder do governo, o vereador Danilo II, que o vereador Emanuel Nascimento era o presidente. Que contradição é esta? Deste grupo que não conforma ainda
a derrotada das urnas que teve no último dia 19, no último dia de agosto, de outubro do ano passado. Está aqui. Quem deu esse reajuste na passada, assinado por 2, assinado apenas por 4 pessoas, que não era esse critério democrático que o democrata instituiu na prefeitura de Aracaju. Pasmem! Quem mais critica foi quem deu a reajuste no conselho da SMTT. O líder do prefeito, o vereador Manuel Marcos, também rebateu as acusações de Lucimara e a chamou de corajosa por criticar o que antes ela mesma fez. Eu fiquei perplexo com a colocação da vereadora Lucimara. Eu achei uma colocação corajosa. Corajosa. Mesmo porque, senhor presidente, quando me debrucei sobre o último aumento que teve da passagem de ônibus do transporte coletivo em Sergipe, tem exatamente a assinatura de Jefferson Dantas Passos e Lucimara Passos. Eu observei atentamente o que falou o vereador, o meu colega de partido, o combativo e valoroso vereador Renilson Félix. Ao analisar a planilha, doutora Miriam, daquela época, e eu tenho certeza que ela fez isso na época para que o transporte público fosse cada vez melhor na nossa cidade. Mas foi colocado na planilha de custo câmaras de ar, quando os ônibus jamais usaria câmara de ar naquela época. E aumentou R$700 mil na planilha. Eu quero saber se esse dinheiro voou. Doutor Emerson afirmou que o aumento pedido pela prefeitura onera excessivamente a população que recebe um serviço precário. Primeiro, eu fui informado, me encontrei com a secretária Georlise e ela me falou que esta discussão viria para esta casa. Parabenizei a iniciativa e fiz um pronunciamento aqui nesta casa, parabenizando por essa possibilidade de que tivéssemos aqui o cumprimento da lei orgânica que diz que essa discussão tem que passar por esta casa. A satisfação não foi plena, não foi correspondida, quando do momento que tivemos aqui a apresentação de 2 planilhas, uma do CETRANSP e outra da CMTT. Vi que não poderia contemplar aquela minha intenção da discussão plena, que sempre cobrei aqui nessa casa, e alertei ao presidente que planilha é documento técnico, que nos permite, através do seu estudo, e para quem elaborou a planilha também, fazer estudos, no sentido de que elabore uma proposta e que a gente possa aqui discutir a coerência dessa proposta em função dos dados apresentados nas planilhas. Mas nós não podemos votar planilha, porque planilha é um documento técnico, não é uma propositura, e nós aqui, vereadores, votamos favoravelmente ou de modo contrário a proposituras e não a documentos técnicos. Respondendo à acusação de Dr. Emerson de que a Câmara não tem poder legal de majorar tarifas, o presidente Vinícius Porto diz que a lei orgânica garante sim esse poder. Nós fomos notificados e estamos respondendo, nós temos um prazo de 10 dias para responder os questionamentos que foram feitos, de que forma nós colocamos a votação. Dizer que lá, vereador Dr. Emerson, eu não tenho conhecimento como é a lei orgânica daquele município de Porto Alegre, né? Mas a nossa lei orgânica, ele permite claramente que nós possamos reajustar essa tarifa, fazer análise e ratificar o que o prefeito disse, ou diminuir ou aumentar. Isso aí eu tenho a maior tranquilidade, porque isso aí está previsto na nossa lei orgânica. Essa é uma conquista nossa, é uma conquista da Câmara de Vereadores.
que o prefeito João Alves, pela primeira vez, respeitando a nossa lei orgânica, prefeito João Alves, pela primeira vez, respeitando esta casa. E nós não podemos abrir mão disso, porque isso é um direito nosso. Se os outros prefeitos não fizeram, eles desrespeitaram este poder. Então eu quero dizer que nós estamos defendendo a casa, mas eu quero dizer que, de acordo com essa liminar, que não foi apreciado o mérito, mas foi liminarmente, o prefeito João, de forma rápida, apresentou o projeto de lei, apresentou a propositura de acordo com a liminar. Mesmo a liminar, mesmo essa ação não ter sido julgado o mérito ainda, né? Mas a assessoria técnica da prefeitura analisou a decisão da desembargadora, apresentou o projeto de lei, apresentou não o valor, mas o índice, isso que é importante, porque a primeira questão que trata da liminar foi o vício de iniciativa, esse vício foi corrigido. A segunda questão, que nós deveríamos aprovar índice e não valor fechado. E é isso que nós vamos fazer. O Câmara em Ação de hoje termina aqui, mas continua na internet no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Acompanhe as sessões plenárias ao vivo todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, pelo site da Câmara, pela Rádio Liberdade AM e pela TV Alese. Eu espero você amanhã. Até lá!